Meus amados, meus queridos irmãos, bendito seja o nome de Jesus. Meus amados, eu quero aqui trazer a palavra de Deus para o seu coração. Eu estou aqui hoje junto com o meu amigo e irmão, pastor Adevaldo Oliveira. Nós vamos aqui ler a palavra do Senhor juntos. E se você quiser acompanhar, pegue a sua Bíblia e abra no livro de Efésios, no capítulo 4. Efésios capítulo 4, no versículo 17. Efésios 4, 17. Vamos ouvir o que diz a palavra do Senhor. Diz assim, queridos: isto, portanto, digo, e no Senhor testifico, que não mais andeis como também andam os gentios. Primeiro ponto que Paulo diz aqui aos irmãos em Éfeso, ele chega e diz: olha, eu quero dizer algo para vocês, e no Senhor eu quero testificar, que não mais andeis. Veja que ele está falando isso para a igreja, porque Paulo percebia que alguns irmãos estavam andando como andavam os gentios, os descompromissados com Deus. Porque tem aquela pessoa, pastor Adevaldo Oliveira, que ela tem compromisso com Deus. É aquela pessoa que anda de acordo com a vontade do Senhor. O prazer dela é agradar a Deus. É claro que tem aquele momento que a pessoa ela falha, tem aquela pessoa que ela erra, ela peca, não é? Todos nós erramos, todos nós somos pecadores. Porém, tem aquela pessoa que ela não quer compromisso com Deus de forma alguma. Ela não tem nenhum interesse de agradar a Deus. Porque a pessoa que é compromissada com Deus, como eu falei, ela é compromissada, ela quer agradar a Deus, ela anda no caminho, ela ouve a palavra, ela pratica a palavra, mas ela está sujeita a errar, a cometer erros. Mas tem aquele, como a Bíblia diz aqui, chama de gentil, é aquele que não se interessa de forma alguma em buscar a Deus. Tudo que significa Deus, ele não está nem aí. Ele não quer andar no caminho do Senhor. Não quer buscar a Deus, não quer ouvir a palavra, não quer ler a palavra. Então Paulo diz: olha, isto digo, é ele quem está dizendo. E ele fala: e no Senhor testifico, que não mais andeis. Não mais andeis. Vocês andaram, mas agora vocês não vão mais andar como também andam os gentios, descompromissados com Deus, na vaidade dos seus próprios pensamentos. Eles estão andando na vaidade dos seus próprios pensamentos. Tudo que vem na cabeça, eu vou lá e faço, e não estou nem aí. Porque a pessoa não tem compromisso com Deus mesmo. O descompromissado com Deus, ele vai, ele faz, e a consciência não dói, o coração não dói, a alma não dói, o espírito não se incomoda. Ele vai, faz, acontece, diz: eu fui, fiz e pronto. Mas aí é que está, meu irmão, aí é que está, minha irmã, porque a palavra do Senhor diz que nós não devemos andar assim. Porque quem anda assim, quem faz assim, são os gentios, os descompromissados com Deus. Pastor Adevaldo Oliveira, muito boa tarde e seja bem-vindo mais uma vez a esta programação, e vamos compartilhar junto dessa palavra, dessa reflexão que Deus trouxe hoje para o nosso coração. Muito bem, pastor Marcelo, a todos os ouvintes desta programação, que Deus abençoe a todos. E interessante é que o apóstolo, ele disse o seguinte: não andeis mais como também andam os gentios
na vaidade dos seus próprios pensamentos. Esse andar diz respeito a estar lado a lado, estar junto, a proximidade, a maneira de vida em que talvez algumas pessoas ainda hoje que estão dentro da igreja, estão vivendo o evangelho, ainda partilham. Ela está na igreja, mas ainda vive uma vida lado a lado com pessoas que ainda não querem nada com Deus. E uma vez que a pessoa ela começa a andar com essas pessoas, estando na igreja, ela começa a ter então a sua visão distorcida, o entendimento distorcido. Tanto é que o apóstolo Paulo, ele diz assim: por isso digo isso do Senhor e testifico que não mais andeis como também andam os gentios, na vaidade dos seus próprios pensamentos. Porque o interessante, pastor Marcelo, é que os nossos pensamentos, sabe que qualquer coisa pode vir ao meu pensamento. Pode vir coisas boas, pode vir coisas ruins, mas a vaidade é aquilo que massageia, é aquilo que impulsiona a pessoa para se sentir, muitas das vezes, massageado. O ego é massageado. Causa aquela sensação de bem-estar, não é? Porque por mais que a pessoa, pastor Adevaldo, ela esteja andando em caminhos errados, fazendo isso, fazendo aquilo, como gentios, como ele diz aqui, ela se sente bem. Traz aquela sensação de bem-estar. Ela não sente nenhum incômodo, aquilo não dói. É como eu falei, a alma não sente dor, a alma sente prazer, mesmo estando no caminho errado. Então, os gentios, eles andam assim, e nós andamos outrora dessa forma. Porque quando ele diz aqui, não andeis mais, não mais andeis. Está aqui escrito, olha. Isto, portanto, digo e no Senhor testifico que não mais andeis como também andam os gentios. Também não mais andeis. Então significa que um dia andamos, não é? Estávamos neste caminho, mas hoje nós não podemos mais andar. Entende? Houve uma mudança. O rumo agora é outro, porque estávamos trilhando um caminho, saímos desse caminho e agora estamos em outro caminho. Então, por isso, estas atitudes ficaram para trás. Exatamente, porque era uma coisa normal até então. Só que uma vez que passamos a andar no caminho de Deus, essas coisas ficam para trás. Eu lembrei agora, pastor Marcelo, de um texto em que o Senhor Jesus orou pelos discípulos, dizendo: não os tires do mundo, não peço para que tire do mundo. Porque isso aí, olha, imagina, pastor Marcelo, a pessoa, por conta de uma tentação, por conta de uma vivência nesse mundo, que a gente está cercado por todo tipo de coisas erradas ou errôneas. E de repente, o Senhor Jesus entendeu isso, porque ele veio em figura humana, ele veio em carne, ele veio como homem, ele passou tentações, passou por momentos difíceis, mas Jesus entendeu que a saída não é sair do mundo, a saída é que os livre do mal. É verdade. Então o que acontece? Algumas pessoas, elas não tiveram esse entendimento ainda. Querido, sair do mundo não é a solução. Vou sair do meio, do ambiente. Querido, o homem de Deus, ele faz a diferença em qualquer ambiente, em qualquer lugar. Por isso que ele diz com respeito ao pensamento. Nós temos que colocar, como diz lá em Filipenses, nisto pensai, nas coisas lá do alto. Porque, pastor Marcelo, ainda que eu esteja vivendo em um ambiente cercado de tentações, de promiscuidade, cada dia, pastor, a gente liga a TV e a gente vê cada coisa que, se a gente estiver ligado ao Senhor, a gente vai perecer. E isso a gente vai ficar o dia inteiro pensando nessas coisas. Mas o apóstolo Paulo, ele diz que nós não podemos deixar a vaidade, porque antigamente era assim, eu vivia na vaidade dos meus pensamentos, mas hoje eu vou tomar uma postura, eu vou tomar uma atitude de desvincular, pensar nas coisas de Deus, ocupar. Tem um ditado que as pessoas dizem aí, minha avó dizia sempre, né? Mente vazia é oficina do diabo. Verdade. Então eu tenho que começar a mudar o meu pensamento. Tanto que, quando ele fala aqui, olha, na vaidade dos seus próprios pensamentos, ou seja, pensamentos inúteis, pensamentos que não são agradáveis a Deus, não é? A pessoa que anda nesses pensamentos, ou segundo esses pensamentos,
Porque a verdade, amados, é que tudo começa na mente. Tudo começa na mente. Quando a pessoa, por exemplo, ela vai mentir, ela vai usar uma mentira, ela já vem ali maquinando aquela mentira. Ela já vai bolando, como diz o outro, aquela ideia: como é que eu vou chegar lá, o que é que eu vou falar, o que é que eu vou dizer para convencer fulano. Então a pessoa começa a maquinar. Então tudo começa na mente, a mente vai processando e depois vem a execução. E eles aqui estavam vivendo, como diz a Bíblia, na vaidade dos seus próprios pensamentos. Porque existe aquele pensamento, quando a pessoa está em Deus, que vem a direção do Espírito para a pessoa viver segundo o Espírito. Andai no Espírito, não na vaidade do vosso próprio pensamento. A Bíblia diz que a gente tem que andar no Espírito. Quando você está no Espírito, ou seja, dirigido pelo Espírito Santo, é claro que o que vai ocupar sua mente é outra coisa. Mas os gentios, eles andam segundo a vaidade dos seus próprios pensamentos, que são pensamentos inúteis, coisas que parecem ser boas, né, agradáveis, que vão me fazer bem, que vão fazer bem para o meu ego, vão massagear, como o senhor falou, o meu coração. Eu vou achar que estou arrebentando, que estou progredindo, que estou tendo vantagem. E na verdade eu estou trilhando o caminho, como diz a Bíblia, há caminhos para o homem que parecem direitos, mas no final são caminhos de morte. E aqui ele diz assim no 18, falando sobre eles, os gentios. Paulo diz assim, olha: obscurecidos de entendimento. Olha só, pastor Devaldo, obscurecidos de entendimento. Essas pessoas estão vivendo assim, obscurecidos de entendimento. O entendimento é a mente que falta luz, que não entra luz. É aquela mente tomada pelas trevas. Tem aquela mente que é iluminada e tem aquela mente que está cheia de trevas. Então, eles estão vivendo obscurecidos de entendimento, alheios à vida de Deus por causa da ignorância em que vivem. Estão vivendo na ignorância. Aquilo ali, viver dessa forma, viver desse jeito, isso é ignorância, meu irmão. É ignorância. Vivem, ele diz aqui, ó, da ignorância que vivem pela dureza do seu coração. Ou seja, quando a Bíblia diz aqui, estão vivendo alheios à vida de Deus, alheios à vida de Deus, significa que eles estão vivendo separados de Deus. Pastor Devaldo, existe aquele que está vivendo apegado a Deus, mas tem aquele que está distante de Deus e muitas vezes até mesmo vivendo na igreja, vivendo no meio dos irmãos, porém ela própria está andando dessa forma, como diz, obscurecido o entendimento, ou seja, é aquela mente que não entra a luz, só tem trevas na mente dela, e ainda assim vivendo de forma terrível perante os olhos do Senhor, a ponto de Deus olhar para ela e ver que ela está distante do seu caminho. Exatamente, inclusive, pastor Marcelo, esse fato aqui, no texto do versículo 18, obscurecidos de entendimento, o senhor falou de forma muito feliz, sem luz de entendimento. Aquelas pessoas que tramam, elas articulam, elas ficam planejando como que eu faço para prejudicar fulano. Puxa, eu não gostei, eu acho que ele não deveria ter feito assim. E fica fazendo coisas, pensam coisas, coração ou entendimento, porque tudo está aliado, está atrelado, coração e entendimento, está tudo ligado, interligado. Então a pessoa começa a tramar, ela começa a criar ciladas e planos. E inclusive, pastor Marcelo, tem pessoas que por agir dessa maneira, elas começam a ficar distantes de Deus. Aí eu lembro dos 3 amigos de Jó. E não eram bem amigos, né? A palavra diz que eles falaram mal de Jó, eles viam a situação de Jó e ficavam dizendo: isso é o teu pecado. Jó os tinha como amigo.
não é? Se dependesse de Jó, o coração de Jó os via como amigo. Mas eles pisaram na bola também com Jó. Tomaram atitude que até mexeram com o coração de Jó. Exatamente. E por conta disso, uma coisa é eu gostar do Senhor, outra coisa é o Senhor gostar de mim. Verdade. Então eu tenho amizade com algumas pessoas, mas aquelas pessoas talvez não me consideram suas amigas ou seus amigos. Aí que está o problema. E de repente o senhor considera essa pessoa como Exato. amigo. O senhor vê como amigo. Mas será que fulano também me tem como amigo? Será que ele tem a mesma visão que eu a respeito de mim? Porque a visão que eu tenho a seu respeito é que o senhor é meu amigo. Eu posso ter essa confiança, essa segurança, não é? E de repente o senhor olha para mim e também tem a mesma visão, o mesmo pensamento. O senhor olha para mim e pensa assim: eu não vou me decepcionar com o Marcelo. E a mesma coisa eu digo: eu não vou me decepcionar com o Adevaldo. Então é um pensamento, né, que nós temos a respeito no entendimento um do outro. Mas às vezes é o contrário. Ou às vezes acontece o seguinte: você olha para aquela pessoa e diz: eu gosto muito de fulano, para mim é uma amiga, é um amigo, sabe? Eu confio naquela pessoa. Mas às vezes aquela outra pessoa não tem a mesma visão de você. É porque o entendimento dela, pastor Marcelo, está obscurecido. Obscurecido. Então o seu desejo mal para aquela pessoa, mas a troca é o contrário, a pessoa está desejando bem, e vice-versa. Verdade. Quantas das vezes nós queremos o bem de alguém, até tratamos coisas com pessoas e nos decepcionamos. Então o Senhor Jesus, através do apóstolo Paulo, trazendo essa mensagem, essa luz para o nosso entendimento, nos mostra que algumas pessoas estão alheios à vida de Deus. Qual é a vida de Deus? É o bem do próximo. O Senhor Jesus, o nosso Deus, sempre quis o bem dos seus filhos. Salmo 81, lá no finalzinho, diz assim: ah, se meu povo me escutasse, ah, se Israel me ouvisse, eu de pronto abateria os seus inimigos e deitaria a mão de todos os seus adversários. E ele diz ainda mais: o sustentaria com trigo mais fino e com mel que escorre da rocha. Pastor, esse é o entendimento que tem luz. Verdade. Deus quer fazer isso para nós. Eu quero o bem do Senhor, pastor Marcelo. Amém. Esse é o que eu penso. Isso aqui é justamente você viver de acordo com o caminho de Deus, não é? Você não está alheio, como diz aqui, à vida de Deus. Exatamente. Você está vivendo a vida de Deus, porque a vida de Deus é essa: é amar o próximo, é ajudar o próximo, é fazer aquilo que é bom para nós e para os outros, é não decepcionar ninguém, é não sair por aí falando de ninguém. Você viver o Evangelho. Viver o Evangelho é viver a vida de Deus. O senhor falou antes de começarmos a introdução da palavra, falar com respeito a ajudar o outro sem saber quem é de fato. Muitas das vezes tem pessoas que observam o seguinte: eu não conheço fulano, então, não interessa, né? Deixa pra lá. Não é assim que... Não mexe comigo, não mexeu com o meu coração, não me comoveu. Eu não senti de não Deus. Conheço. Eu não senti de Deus. Mas até Deus. Não, né? tira Deus do meio. Nesse A palavra caso, do Senhor não diz isso não, pastor Marcelo. quando ele fala tira Deus do meio, entenda bem, para você também não interpretar mal o pastor. Ele quer dizer o seguinte: que nesse caso de ajudar, não vem com essa de que eu vou esperar sentir primeiro de Deus para poder fazer. Sabe, como é que eu vou esperar sentir de Deus? Quer dizer que para ajudar o meu próximo, eu vou ter que sentir de Deus que eu tenho que ajudar? É uma coisa óbvia, meu irmão. É automático. Pastor Marcelo, Tiago diz isso. Se vires o irmão carecido, se você ver, não é sentir não. Isso. Se você ver, ver. Você viu, pronto. Está carecido de roupa, de alimento? Ajuda. Ajuda ele. Não espera dizer: não, deixa eu ser tocado aqui pelo Espírito Santo para ver se eu tenho que ajudar o meu próximo. É você vir, meu irmão. Você viu? Você está vendo? Está testificando que a pessoa está precisando? Então não fica aí pensando muito não. Vai lá e faz o que pode fazer. Não fica também com arrudeio, conversando, falando não. Porque falar é fácil, né? Falar que vai ajudar, falar que quer o bem, isso aí é muito fácil. Que adianta você dizer: vai lá, vai em paz, como o Tiago disse, e não der o necessário para ele. Não adianta. Então, pastor Adevaldo, voltando aqui à palavra, Efésios 4, agora versículo 19, ele diz: os quais, falando sobre os gentios, os quais, tendo se tornado insensíveis,
olha só, tendo se tornado insensíveis, se entregaram à dissolução. Se entregaram. Eles se tornaram insensíveis. São essas pessoas, irmãos, que praticam coisas erradas e elas não sentem mais nenhuma dor, nenhum mal, sabe, nenhum mal-estar. Ela não sente nada. Ela faz, ela acontece, sabe que tudo aquilo é abominável aos olhos de Deus, mas ela não sente nenhum remorso, ela não sente nenhum arrependimento, nenhuma dor na consciência. Ela faz e diz: eu estou me sentindo muito bem, obrigado. Então se tornaram insensíveis, porque quando você lê falando sobre alguém que é insensível, é aquela pessoa que não sente a dor, não é? É aquela pessoa que não se incomoda em ver tal coisa acontecer. Mas a pessoa que é sensível, quando ela faz alguma coisa que desagrada a Deus, pastor Adevaldo, ela fica pensativa, não é? O coração dela fica apertado, ela fica pensando: poxa, eu cometi isso, eu falhei aqui, falhei ali. Quantas vezes eu pratiquei tanta coisa, pastor Adevaldo, já cometi tantos erros, e eu simplesmente senti o peso, aquela dor, o peso na consciência, o coração apertado, e eu pedi a Deus: meu Deus, me ajuda, me perdoe, eu quero estar bem contigo. Por quê? Porque eu sou sensível à voz de Deus, e graças a Deus por isso. E essa sensibilidade, pastor Marcelo, é sinal de proximidade com Deus. Quando a pessoa está insensível, ela já não sente mais nada. Então ela vai levando a vida assim, como quem não tem mais nenhuma prestação de contas com quem quer que seja. Imagine, eu não tenho sensibilidade. Pastor Marcelo, aconteceu algo com ele. Foi mesmo? Tá certo. Pronto. Foi mesmo? Encara-se na maior naturalidade. Por isso que ele fala que eles estão alheios à vida de Deus. Quer dizer, estão separados da vida de Deus, daquilo que Deus quer. Então se tornaram insensíveis, diz a Bíblia. E diz assim, olha: além de se tornarem insensíveis, se entregaram à dissolução, que significa depravação. Passaram a ser pessoas depravadas. Depravadas. Não eram, mas aí começaram a se introduzirem nesse caminho e passaram a ser assim, a se entregarem à dissolução, para com avidez, com todo empenho, olha só, para com todo empenho cometerem toda sorte de impureza, pastor Adevaldo. Elas estão resolvidas a agir de forma errônea, de forma terrível, pastor Marcelo, e estão isso fazendo com afinco, estão decididas. Quantas pessoas eram assim antes para com o reino, para com as coisas de Deus? Hoje mudou. Essa maneira que elas se colocam hoje, agindo com dissolução, está agora declarando a distância que elas estão do Senhor, longe de Deus. De uma vez que o homem está longe de Deus, pastor Marcelo, ela perde essa sensibilidade. O Espírito Santo, ele fala de maneira interessante. Essa semana eu estava refletindo um pouco sobre Elias. Quantas vezes, Deus se manifestou através de Elias com fogo, com manifestações terríveis, coisas fortíssimas. Mas quando Elias subiu no monte, veio o terremoto, veio um vento, veio uma tempestade, Deus não estava ali, mas Deus apareceu para Elias como numa brisa suave. Quer dizer, se Elias não fosse sensível, ele não iria sentir a direção de Deus. É verdade. Mas ele precisava de sensibilidade. Deus, ele não se manifesta sempre da mesma maneira. O homem precisa ser sensível para sentir muitas das vezes um simples toque, um simples agir, para que ele possa dar a direção, para que ele possa tirar você, que talvez está agora andando como gentios. Você talvez está perdendo a sensibilidade, você está agora se tornando uma pessoa insensível, você está agora se entregando à dissolução, você está agora talvez fazendo isso com afinco. E muitas das vezes, pastor Marcelo, a pessoa, ela começa a fazer isso, sabe por quê? Porque ela começa a olhar pessoas que se dizem de Deus, que se dizem do Senhor, mas estão dando um péssimo testemunho. E elas agora vão começando a observar
e vão começando a copiar essas pessoas. E vão ficando, assim, agora pessoas dentro da igreja. Quando eu falo igreja, não estou falando uma igreja A, B, C. Nós somos a igreja. Nós somos a igreja de Cristo. Então, nós começamos a observar, o senhor comentando um texto que o senhor leu, uma pessoa que viu a outra agindo de maneira estranha, tratando uma pessoa de maneira estranha, e agora perguntou para o Senhor: pastor, o que eu faço? Porque fulano, toda vez que ouve o Beltrano, se sente mal. Que as pessoas que hoje estão percebendo, e elas não têm estrutura, e elas terminam aderindo, elas começam a copiar, e hoje a igreja, ela está se tornando uma igreja obscurecida de entendimento, uma igreja que está se dissolvendo, uma igreja que está sem sensibilidade. Quando vem os irmãos passando por situações, elas não sentem nada, elas ficam inertes, essa é a palavra certa, com respeito à vida de quem quer que seja do corpo de Cristo. E interessante que quando qualquer parte do nosso corpo sofre, o corpo inteiro sente. Então nós precisamos mudar essa maneira, porque, pastor Marcelo, se acontecer dessa pessoa ter a mente cauterizada, aí está perdido. Com certeza. E olha que o próprio Paulo aqui, ele chega e diz o seguinte: observe o versículo 20 comigo, por gentileza. Efésios 4:20. Ele diz: mas não foi assim que aprendestes a Cristo. Olha só. Primeiro ele fala de tudo que acontece com os gentios, o que eles fazem, o que eles praticam, como vivem, afastados de Deus, insensíveis, fazem e cometem toda sorte de impureza, e para eles está tudo bem, não há nenhuma dor, não há nenhum peso na consciência, não há nenhum incômodo no coração, para eles está tudo liberado, toda sorte de impureza, tudo que é impuro, que você imaginar perante Deus, eles cometiam. Agora, ele diz assim para a igreja, Paulo dizendo: mas não foi assim que aprendestes a Cristo. Ou seja, você, quando conheceu Jesus, o ensino foi outro. O que ele te ensinou a fazer, a praticar, foi totalmente o contrário daquilo que os gentios estão praticando. Então, quando a pessoa está na casa de Deus, está num culto, está ali prestando atenção, pastor Adevaldo, ela vai absorver aquelas palavras e ela vai aprender, porque tem gente que não aprendeu até hoje, 10 anos, 20 anos na igreja, porque na hora da mensagem não presta atenção, porque vai à igreja, mas não cultua a Deus, não está nem aí para buscar a Deus, porque é impossível alguém chegar na casa de Deus, ouvir a palavra e não mudar de vida, meu irmão. É impossível. Quando você vê alguém na igreja que tenha muitos anos na igreja e continua a mesma praga, porque tem gente que é praga mesmo. Então, quando você perceber que tem alguém que continua aquela praga do início, a pessoa tem 20 anos na igreja, não mudou nada, meu irmão, continua sendo uma mala sem alça, então é porque essa pessoa realmente se entregou à insensibilidade, ela se entregou a toda sorte de impureza, ela carimbou, ela assinou, pastor Adevaldo, assinou o termo de joio. Ela é joio, trigo não é. Porque quantas pessoas que basta chegar um dia na igreja, já se entrega de uma forma para Deus, que no outro dia você vai ver aquela pessoa, você já vê uma diferença. Rapaz, fulano chegou ontem, já está mudada, já está, sabe, Deus já está trabalhando na vida dela, porque ela está se permitindo. Agora, quando a pessoa chega na igreja, passa 1 ano, 2 anos, 3 anos, 10 anos, aí a pessoa olha para ela, tá a mesma coisa, praticando tudo que não presta, falando mal de todo mundo, agindo mal com todo mundo, só tem pensamentos impuros, é fofoca para lá e para cá, é só querendo fazer o mal, é cheia de ódio. Aí você diz: poxa, cadê a mudança na vida dessa pessoa? E por que fulano não muda? Porque ele diz aqui, ó: mas não foi assim que aprendestes a Cristo. Não foi assim que você aprendeu. Então está lá sempre o homem de Deus liberando a palavra. Todos os dias, queridos, todos os dias, não tem desculpa. Todos os dias você tem uma palavra para ouvir. Todos os dias, se quiser tem mais de uma. E ainda tem a Bíblia para você ler.
Além de você ouvir o pregador, você ainda tem a Bíblia que você pode ler para aprender. Então, com Cristo, o ensino foi outro. Não foi praticar essas coisas que os gentios andam praticando, não. Em Jesus, nós aprendemos a fazer tudo diferente, pastor Devaldo. Ela aprendeu tudo, ou ele, menos a Cristo. Aprendeu dogmas, aprendeu doutrinas, manias, aprendeu tudo. Ela faz tudo que o pastor diz. Olha, aqui a igreja é assim. A regra aqui é essa, tá? Tem que usar uma saia longa, você não pode usar brinco, você não pode botar batom, aqui você não pode pintar cabelo, aqui você tem que deixar o cabelo crescer, aqui você não pode usar uma bermuda, aqui você não pode ir à praia, aqui você não pode jogar bola. Eu recebi uma pessoa, pastor Marcelo, um tempo atrás, que ela chegou na igreja e disse assim: pastor, meu marido não quer mais me ver, não quer mais me dar atenção. Aí, o que foi que aconteceu? Não, porque eu mudei, Jesus mudou minha vida. Eu falei: foi mesmo. Aí ela mostrou as fotos como era, como era antes, não é? Muito elegante. Se organizava, toda ornamentada, bonita. E de repente, pastor, agora eu olhei para ela e falei: nossa, ela envelheceu 20 anos. 20 anos mais velha. Aí o que acontece? O marido falou que não ia mais, porque ele era um homem de negócios, tinha almoço de negócios, ela sempre presente. Sempre presente. Mas mudou. E o que acontece? Na igreja, no lugar, eu não posso chamar de igreja num lugar desse. Perdoe. Mas nem desodorante a mulher usava. Pode não, porque tem álcool. Uma mulher. Pode usar álcool não. A mulher disse que chegou pro marido uma vez, aí o marido falou: misericórdia, que é isso aí? Você está parecendo Romário? Deus me livre. Imagina, o senhor está entendendo, né, pastor? Aí o que acontece? Deus me defenda. Aí eu falei: senhora, misericórdia, a senhora aprendeu tudo, só não aprendeu o evangelho de Jesus. Não, porque eu disse que eu tenho que ser simples como a pomba e prudente como a serpente. Eu não posso mais cuidar do meu corpo, tenho que deixar tudo natural, do jeito que é, não é? Olha a falta de entendimento. Só a misericórdia. Quer dizer, obscurecida de entendimento. Perdeu o casamento porque faltou entendimento. Porque imagina, o marido está acostumado a ter aquela mulher bonita, organizada, que se arruma, aí ela vira crente. Chega na igreja, aí tem as doutrinas. Que você não pode usar isso, não pode usar aquilo, nem depilar. Nem depilar a pessoa não podia, pode. Não. Porque o que acontece é o seguinte: as mulheres sabem muito bem disso. Imagina o marido, como ele disse aqui, o marido disse: você está parecendo Romário. Não é? Mas o marido olha para a mulher, poxa vida, a mulher se organizava, se ajeitava, não é, Mário? Se cuidava. Se perfumava. Agora não pode mais. As axilas, imagina, cabeludas, aqueles cabelos embaixo da axila. Qual marido vai querer um negócio desse, meu irmão? Você está pensando o quê? Pastor Marcelo, misericórdia, irmãos. É inadmissível. Mulher tem que ser mulher, tem que ter o diferencial. A diferença entre o homem e a mulher é grotesca. E tem gente que, quando escuta isso, vai logo condenar o pastor, dizendo que o pastor está falando de sexo. Pelo amor de Deus, querido e querida, deixa de ser criança, para de ser menino. Nós estamos falando aqui para salvar casamentos. Muitos casamentos, inclusive o teu, abre os olhos, que inclusive o teu, daqui a pouco está sendo destruído por falta de entendimento, porque a mulher sábia edifica a sua casa. Você talvez está destruindo seu casamento por causa de doutrinas da igreja. Você aprendeu tudo, mas não aprendeu o que Jesus ensina. E pastor Devaldo, ele diz aqui, para a gente adiantar, ele diz aqui no versículo 21, escute bem isso, se é que, de fato, o tendes ouvido, e nele fostes instruídos, segundo é a verdade em Jesus. Então veja, Paulo diz: olha, se é que vocês estão ouvindo a ele, e nele você está sendo instruído, porque às vezes você está sendo instruído no homem, é a coisa do homem, é o conhecimento do homem, é a doutrina do homem, mas o que ele quer de fato que você entenda, segundo é a verdade em Jesus, não é em José, não é em João, mas é a segunda verdade em Jesus. Então o que é que Jesus quer que eu faça de fato e de verdade na minha vida? Porque de repente você não está aprendendo em Cristo, você está aprendendo em qualquer um, e por conta disso a tua vida está uma bagunça. Você não conseguiu ainda aprender em Jesus, porque quem aprende em Jesus, pastor Devaldo,
o procedimento é outro, o pensamento é outro, a alma fica bem, a pessoa tem paz, a consciência está limpa, e a melhor coisa que existe na face da terra, meu irmão, é a pessoa ter paz diante de Deus, diante dos homens e diante de si próprio. Exatamente. A pessoa ouvir e ser instruída pelo Senhor, olha, é uma coisa que vai fazer você transcender. E interessante é que quando o homem ouve ao homem e é instruído ou instruída pelo homem, sempre fica a dúvida no ar. É verdade. Mas Deus, o nosso Senhor, Ele não deixa dúvidas. Quando Ele fala, a pessoa sente certeza. Querido, eu vou dizer uma coisa para você. Nós não estamos aqui colocando você contra ministérios, contra pastores, contra pessoas. Nós estamos dizendo aqui que você pode ser instruído por Deus diretamente, sem intermediários, sem atravessadores, pastor Marcelo. E outra coisa, pastor Devaldo, ela também, quando ela recebe um ensino, onde tem um homem ali pregando a palavra, uma pessoa falando de Jesus, falando de Deus, da Bíblia, ela tem que ter aquele discernimento. Você consegue saber quando é uma pessoa realmente usada por Deus ou não? Ninguém é criança, né? Deixa a dúvida, pastor Marcelo. Você, meu irmão, tem convicção, como o pastor Devaldo falou. Você escuta e diz, não, isso aí eu vejo, eu sinto que realmente foi Deus falando. Não é fantasia, não é carnaval, sabe? Não é teatro. O pastor está ali realmente pregando a palavra, ministrando a palavra. Então você recebe aquilo. E a coisa é outra, porque quando ele diz aqui, ó, se é que de fato tendes ouvido, se é que você realmente tem ouvido. Porque muitas vezes nós falamos, e tem aquele que olha e diz assim, ah, esse aí quando fala eu nem escuto. Você está rejeitando, por isso que a tua vida está assim. Mas quando você recebe, você é humilde para receber aquela palavra e dizer, Deus falou ao meu coração hoje, aí com certeza a história é outra. A Bíblia diz aqui, pastor Devaldo, no versículo 22, no sentido de que, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem. Olha aí, quanto ao trato passado, a vida passada que você levava, que você vivia, ele diz aqui que o homem velho, o homem anterior, aquela pessoa que você era, tem que ser abandonada. Ele diz aqui que vos despojeis do velho homem. Tem que abandonar o velho homem. A velha criatura tem que ficar para trás, porque ele diz que se corrompe segundo as concupiscências do engano. O homem, se não tiver cuidado, ele se corrompe com as fantasias deste mundo, pastor Devaldo. As fantasias, porque o mundo está cheio de fantasias e muitos estão indo por elas, muitos estão se vestindo dessas fantasias, mas nós temos o revestimento do Espírito Santo. Glória a Deus. Pastor, se despojar, lançar fora. Algumas pessoas são mascaradas. Você sabe, pastor Marcelo, às vezes nós somos mal interpretados porque nós falamos a verdade e assim, não medimos palavras. Essa é a verdade. Pastor Marcelo muitas das vezes é mal interpretado, porque ele fala mesmo, que ele tem que falar, porque quantas são as vezes que tem pessoas que recebem palavras sutis, palavras que são cheia de maionese, palavra cheia de maionese. Exatamente. Aí a pessoa gosta, aquela que entra sensível, que é mais fácil de ingerir, cheio de brilho, a coisa bonita, mas está no engano. E uma vez que a pessoa está no engano, pastor Marcelo, aí é que entra o risco e o perigo na vida dela, sem que ela perceba. É verdade. É como diz um ditado, né? A cobra está próxima a você, capaz de te morder e você não viu. Então, nós temos que tomar o cuidado, temos que ter cautela. Interessante que esse versículo 22, no sentido de que, quanto ao trato, o que é trato? É maneira de você lidar. É o modo de vida. Exatamente. Procedimento, pensamentos. Aí ele diz, vos despojeis do velho homem que se corrompe. Querido, o velho homem se corrompe, não é o novo. O velho. É o velho. O velho é aquele que é como gentil, que é insensível. Tudo que ele ouve para ele não vale de nada, não entra. A palavra não entra. E quando a palavra não entra, pastor Adevaldo, então o velho homem permanece. Porque só vai surgir o novo homem quando a palavra penetrar.
Porque hoje eu sou uma nova criatura. O senhor é uma nova criatura. O irmão, a irmã que está nos ouvindo agora, é uma nova criatura. Porque foi sensível à voz de Deus. Se a palavra não penetrar, tu vai continuar a mesma coisa. Olha o que ele diz aqui, olha só o 23. E vos revistais do novo homem. E vos revistais do novo homem. Olha só. Desculpa, é o 23, não é isso? E vos renoveis, antes desse 24, que eu li 24, mas e vos renoveis no espírito do vosso entendimento. Olha só, eu tenho que ser renovado no espírito do meu entendimento. Antes meu entendimento era uma coisa, era de um jeito. Era obscurecido. Obscurecido. Não entrava luz na minha mente. Mas agora eu estou sendo renovado no espírito do meu entendimento. Agora eu estou entendendo o que é viver para Deus. Antes eu não entendia o que era ter Deus. Eu achava que ter Deus era dizer, existe um Deus lá no céu. Mas agora a gente entende de fato e de verdade o que é ter Deus. Pastor Marcelo, isso é forte. Porque tem pessoas que elas ainda não entendem. São, como o senhor falou, 20, 30, 40, 50 anos de igreja. Não é de evangelho não, me perdoe. Não é de evangelho, se é de fato que você aprendeu de Jesus. Porque o pastor Marcelo aprendeu de todos. Aprendeu de fulano, de Beltrano, pessoas históricas, igrejas históricas. Mas, meu querido, só dogma, só doutrina. É cabeçudo. O Espírito Santo fala ao coração dela para mudança, para tirar o velho homem, para nascer o novo homem, mas ela é teimosa. Ele é teimoso, pastor Marcelo. Não quer ouvir, não quer renovar o espírito do entendimento. Então ela está obscurecida, ela fica atrofiada no evangelho, não cresce. Infelizmente, esse sentido de crescer como pessoa, como homem ou mulher de Deus, que avança, que se renova, pastor Marcelo. É verdade, e olha só, o 24 para terminar, ele diz assim: e vos revistais do novo homem. O revestimento do novo homem é um novo proceder, é uma nova maneira de viver. Quem olhar para você vai ver diferença, vai dizer, fulano agora está diferente, fulano agora é uma nova pessoa, é uma nova atitude, é uma nova visão, pensamentos que foram iluminados, não estão obscurecidos. E ele diz, criado, escute isso, criado segundo Deus, criado como Deus quer. Não como o homem quer, porque tem aquele que é do jeito que fulano gosta. Tem aquele que está do jeito que o diabo gosta. E tem aquele que está do jeito que Deus gosta. Então, tem aquele, pastor Devaldo, que foi criado segundo Deus, está escrito aqui. É como Deus quer. Eu estou vivendo agora do jeito que Deus se agrada. Então, eu fui criado segundo Deus trabalhou em minha vida, mediante o Espírito Santo. Houve uma mudança. Então agora eu fui criado segundo Deus. Antes eu estava vivendo criado segundo o homem, segundo o desejo humano, vivendo para agradar a A, B e a C. E agora pouco me importa se A, B ou C se agradam de mim. Deus se agradando é isso que importa para mim. Eu sei que Deus se agrada de mim. Eu sei a vida que eu levo. Eu sei como está o meu coração. Eu sei como está a minha consciência. Não adianta alguém apontar para mim, me condenar, me julgar, falar mal, pensar mal de mim. Se a minha consciência está tranquila e eu estou criado segundo Deus, isso é que importa, queridos. E ele diz aqui, olha, para fechar, em justiça e retidão procedentes da verdade, procedentes da palavra. Se você está vivendo em retidão e justiça, procedentes da verdade, que é a palavra de Deus, vivendo nela, você está tranquilo, meu irmão. Você está bem. E é assim que tem que continuar, pastor Devaldo. Exatamente. Continuar vivendo na justiça, continuar vivendo na retidão, procedente à verdade, que é essa palavra. Porque algumas pessoas, elas não vivem segundo Deus.
mas segundo o homem. Elas não vivem procedentes da justiça, mas da injustiça. Verdade. São injustas. E tem pessoas que elas não procedem da verdade, mas da mentira. Eu lembro que o Senhor Jesus disse: vós tendes como pai o diabo. O diabo. Olha que coisa séria. O diabo é o vosso pai. Olha só, pesado, hein, que Jesus falou. Vai o pastor Marcelo dizer isso. Pois é, Sou crucificado no mesmo dia, meu irmão. Interessante que é assim que nós temos que viver. Se nós procedemos da verdade, então, querido, nós não podemos partilhar, nós não podemos andar como andam os gentios, mas nós temos que mudar a nossa natureza, o espírito do entendimento. Tem que ter luz do entendimento. Por que luz do entendimento? Porque a pessoa, pastor Marcelo, ela começa a observar, ela entende: epa, isso não está legal não, mas foi fulano que falou, peraí, mas não vem de Deus. Verdade. Pode ser quem for, pastor Marcelo. É isso. Ela tem entendimento, ela tem discernimento, ela é justa, porque dentro dela, meu irmão, ela foi revestida no novo homem. Quando fala de novo homem, quer dizer que a pessoa, ela passou a ter uma nova natureza. Ela se revestiu, como diz aqui a palavra, em justiça e retidão, procedentes da verdade. E a palavra de Deus, queridos, ela diz em Malaquias que tem que haver uma diferença entre aquele que serve a Deus e aquele que não serve. Você vai ver a diferença, você vai ver entre o justo e o perverso, e que venhamos viver na justiça de Deus, meu amado e minha amada. Guarde essa palavra no teu coração e com certeza, praticando, você terá paz e tua alma vai estar tranquila perante o nosso Deus.